Bom dia novamente a todos. Hoje, nossa primeira reunião, poderemos dizer, de 2021, né? No caso, o semestre 2021.1. E é uma reunião importantíssima porque nós temos várias questões para tratarmos hoje. E uma delas, né, é justamente a referente à regência, certo? De vocês, o estágio que agora vocês vão assumir, as turmas. E são duas turmas, agora nesse módulo 1 e 2. São as turmas de vestuário e de eletrotécnica. A turma de informática ficou para o módulo 3 e 4. Enfim. Bom, aí nós temos aqui como pautas. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, né, a essas duas etapas, a 3 e a 4. A etapa 3, no caso, são 100 horas e a etapa 4 são 114 horas, para finalizar essas horas do PRP. Então, a gente vai também tratar hoje sobre a questão do planejamento, como é que, se vocês já caminharam ou não em relação ao planejamento dos encontros síncronos e assíncronos que terão nas turmas. A título de informação, cada turma tem um total de 120 horas aula, que corresponde a 160 aulas. E aí essas 160 aulas, elas têm que ser registradas no SUAP. Faremos a divisão hoje para essas duas turmas. Um grupo, né, vai ficar para o módulo 3 e 4. Sobre essa questão aí, depois eu tenho um ponto a destacar, certo? Aí eu vou falar também sobre os centros de aprendizagem dessas turmas, que, como vocês estão assumindo a regência, também esse centro de aprendizagem de cada turma vai ficar com vocês. Os horários de cada turma, eu vou repassar, certo? E nesta semana, no caso amanhã, vai estar se iniciando a Semana Pedagógica do IFRN e o Seminário de Integração dos Novos Estudantes. Né? Seria, de repente, interessante para vocês participarem, né? Se desse para vocês participarem, porque isso faria parte, né, desse processo de formação aqui no Residência Pedagógica. Bom dia, Socorro. Está com a câmera ligada. E também o último ponto, que na verdade é mais sobre informação, não sei se vocês começaram a receber os certificados daquele seminário de educação que aconteceu. Eu recebi essa semana o meu certificado. Estão faltando... Eu ainda... Bom dia, todo Bom mundo. Dia. Eu ainda não, mas eu recebi todos os certificados da semana passada. Eu acho que eu recebi já. Chegou um e-mail para mim, mas como chega infinitos e-mails, daí eu acho que... Não, para mim ainda chegou. não. Eu recebi. Certificado de 10 horas, não é? Vocês Isso. 10 horas. Bem, gente, eu ainda estou de férias. Termina amanhã minhas férias, mas aí esse encontro eu achei essencial para nós darmos alguns encaminhamentos, certo? E também para eu saber como vocês têm caminhado nesse período, se vocês se reuniram já pensando nesse planejamento, né? Lembrando que cada módulo serão 10 encontros, não serão mais 7, como ocorreu no semestre passado, né, no módulo passado. Serão 10 encontros. Pablo estava pedindo permissão para entrar aqui no encontro. Pronto, acabou de entrar, Pablo. Bom dia, Pablo. E então, cada módulo são 10 encontros, não são mais 14. É um total, né, somando os dois módulos,
dará 20 encontros para vocês terem com os alunos, né? 10 encontros síncronos. Pode ser o celular, né? Que você pode estar com áudio baixo, Pablo. Que aqui também, inclusive, porque para a saída do som, acho que não é em relação ao volume do computador tá alto ou baixo, não, aqui no meu. Veja se o seu volume aí tá baixo, que aí tenta aumentar, tá bom? Então, como dito, são 10 encontros em cada módulo. Vocês vão, no caso, cada grupo, né? Vamos supor que o grupo de Thaís, Eric e Gisele pega a turma de eletrotécnica. Então, vocês terão 20 encontros, e aí esses 20 encontros vocês podem dividir entre vocês três, não é? E fazer de forma alternada, porém todos têm que participar dos encontros, entendeu? Porque de repente se der problema na internet de um, o outro vai e assume. E aí, no caso, veja o seguinte, vocês vinham acompanhando, né, o meu ambiente de sala de aula, o sala de aula, né, e vocês viram lá que eu colocava sempre o tópico, semana 1, aí colocava lá a data, as videoaulas daquela semana e as atividades, né? Então, minha orientação para vocês é a mesma, que vocês sigam essa mesma linha para os momentos assíncronos. E os encontros síncronos também que vocês façam aqui através do Meet, certo? Esse encontro, sempre agendado antecipadamente, né? E mandando o link. Essa semana, eu vou criar a turma, certo? Eu vou criar as turmas no Google Sala de Aula e vou adicionar, certo? Os respectivos membros de cada grupo que vão ficar com a regência na turma. E aí vocês vão ficar responsáveis por fazer essa adição das videoaulas. Eu não sei se você já tem algum planejamento dos grupos, né? Que vai seguir aquele mesma ementa, que é para o primeiro ano. E aí vocês fazem essa distribuição em 10 encontros, não em 7, como eu havia adiantado já para vocês na nossa última reunião. Em relação ao tempo, o tempo ficou o mesmo. O que aumentaram foram os encontros, certo? Por exemplo, a turma de vestuário na quarta-feira as aulas, isso encontro síncrono, eu estou falando, certo? Das 8 às 10h30, e aí tem um intervalozinho de meia hora, das 9 às 9h30. Essa questão do intervalo, de repente, pode ser negociado com a turma, né? Se eles quiserem solicitar para fazer 10 ou 15, aí a gente vê com eles essa negociação. Porque, por exemplo, na turma de informática, eles pediram para ser 10 minutinhos, eu ficava 10, às vezes no máximo 15. Já em vestuário foi diferente. Os 30 minutos de intervalo ocorria normalmente nessa turma. Na de informática foi que eles solicitaram para ser 10 minutinhos de intervalo. Aí vocês vão negociar com cada turma. Então, vestuário é na quarta-feira, das 8 às 10h30, e eletrotécnica é na terça, no mesmo horário, das 8 às 10h30. Então, os encontros síncronos serão pela manhã, certo? Que essas turmas de primeiro ano que estão ingressando agora, o turno é o matutino, certo? Porque a anterior que entrou era justamente no turno vespertino. Essa turma, esse pessoal que está entrando agora vai ser pela manhã, e aí o horário é das 8 às 10h30. Eu vou acompanhar todos os encontros que vocês farão com a turma, porém vocês é que vão ministrar as aulas, né? Que vocês são a regência. Então, por isso que é importante esse planejamento prévio das aulas, né? Já tudo bem organizadinho, para, de repente, não acontecer algo imprevisto, enfim. Uma orientação em relação à internet. É importante que vocês tenham uma internet boa, né? Então, quem, de repente, ainda não tem uma internet boa, oriento ver se consegue, né, uma boa internet, ou ver aí no grupo como é que pode fazer isso aí, né? Enfim,
para tentar reduzir ao mínimo possível essa questão de problemas de conexão, certo? De internet. Eu vou criar a turma, vou adicionar os estudantes, certo? De cada turma, lá no Google Sala de Aula. No primeiro dia de aula, eu irei aparecer, né, para conversar com a turma, explicar que, no caso, vocês vão estar assumindo que isso faz parte do estágio curricular, né, de vocês e do projeto de residência pedagógica. Eu acredito que todos vocês vão aproveitar, não é? O PRP no estágio, não é? Todos aqui vão fazer esse aproveitamento, vocês podem falar aqui no chat mesmo. Sim. Thaís colocou que sim, Joseli falou que sim, Pablo, Sanderson. Sim. Ok. Bom, então todos vão... Então, Gisele, essa questão aí, eu tenho uma questão para tratar com vocês, que eu conversei com o Joseri, que ele me relatou, né, que, no caso, o grupo dele, que é composto por Ereliette e Socorro, além dele mesmo, esse semestre, eles estão muito atarefados com disciplinas e em relação ao projeto de TCC e o TCC como um todo. E então ele me pediu se haveria a possibilidade deles ficarem, o grupo deles, para assumir a turma de informática nos módulos 3 e 4. Devido a essas questões, né, de estarem atarefados e tudo mais. E aí eu queria ver se vocês, se a maioria concorda, né, com isso e tal. Eu acho que posso argumentar aqui, falar o porquê que eu pedi isso, senhor, de forma geral? Pronto, argumente. Vamos lá, eu vou falar por grupos, né, tendo em vista que nós somos um grupo. A gente pega o grupo Thaís, Erix e Gisele. Thaís e Gisele não tem mais TCC e já adiantaram termodinâmica clássica. Pronto, é um ponto importante para elas, né? E aí, Erix tem um TCC, porém já adiantou termodinâmica clássica. Ou seja, mais da metade do grupo de Thaís, Gisele e Erix já fizeram um TCC e já adiantaram uma disciplina que é, para muitos, a mais difícil do curso, né? Então, beleza, vamos para o grupo de Pablo e Sanderson. Sanderson tem uma disciplina de laboratório de física moderna e acabou o curso para ele. Sendo que, como a colação de grau não é mais pré-requisito para a formação, Sanderson provavelmente vai se formar ali em outubro para novembro, e nós só em maio. Devido a acrescentar essas 3 semanas, vai prolongar, né? Então, o Sanderson não pode ir para o módulo 3 e 4, ele já obrigatoriamente já tem que pegar os módulos 1 e 2. E aí o meu grupo tem eu, Eliette e Socorro, que a gente não fez nem TCC ainda, isso apenas, nem projeto, nem nada, apenas Socorro adiantou termodinâmica clássica, ou seja, mais da metade do meu grupo está com um período mais puxado do que os demais, entende? Então, pela lógica, por isso que eu pensei e falei com o senhor nessa questão aí. Alguém mais quer falar? Pode levantar a mãozinha aqui, que aí eu vou dando sequência. Rapaz, eu tenho tudo isso aí que o José mencionou, mais a monitoria. Sim, eu entendo. Mas como eu disse, né, eu falei como questão de grupo, eu não falei como seres individuais, até porque nós somos um grupo, né? Sim. Alguém mais quer falar? Eu já tinha até conversado com você, não é, Pablo? Pelo WhatsApp, até você tinha mostrado que tinha um entendimento que iria já assumir, inclusive, agora, né? Não, Santos falou comigo e propôs para fazer o seguinte, tipo, para não ficar, tipo, uma semana Santos dá, a outra semana eu dou, para não ficar essa confusão, então seria interessante, tipo, ele dar cinemática toda, entendeu? E eu daria dinâmica toda, ele daria termodinâmica toda, eu daria a próxima matéria toda, entendeu? Para não ficar uma coisa segmentada. Vocês podem se organizar assim também. Agora, tipo,
vamos supor, você assumir 10 semanas e Sanderson depois mais 10, aí eu acho que fica um tempo longo, sabe? Vocês podem se revezar dessa forma, né, por assunto, dentro dos módulos. Vamos supor que, de repente, você, em cinemática, pegue ou ele 2 semanas, aí dinâmica pegue mais 2, tá entendendo? Mas que vocês se revezem também dentro dos próprios módulos. E vejam uma coisa, os dois, no caso, por exemplo, eu falando já para o grupo de vocês, né, tem que estar preparados, os dois têm que se prepararem, né, para a aula, apesar de um ser o responsável pela regência, certo? Exato. Tá bom? Eric, você quer falar alguma coisa? Tá aí, Gisele? Socorro também relatou aqui que tem um problema que está trabalhando pela manhã, né? Mas aí, se vocês ficarem, Socorro, para o módulo 3 e 4, aí tem que ver como vai ser organizado isso aí, porque o horário realmente é pela manhã dessas turmas. Todos eles, Ítalo? Todas as turmas são pela manhã. Me tire outra dúvida também. Em questão dos outros meninos dos outros períodos que vão fazer estágio, como fica a situação? É na sua turma também? Como é? Porque tem Gilmar. As turmas, elas são destinadas para o residência pedagógica. Sim, aí quer dizer que haverá... Aí veriam com outros professores, né? Ah, entendi. Sanderson aqui, inclusive, sugeriu, de repente, fazer revezamento de grupos, né, mudanças, porque vai precisar de 2 grupos, de no máximo 3, certo? Porque são 2 turmas, agora, né, vestuário e eletrotécnica. Pode ser uma possibilidade também fazer, né, a gente montaria aqui 2 grupos, e desses 2 grupos, de quem se disponibilizaria agora para essas 2 turmas. No entanto, que fiquem 6, eu acharia interessante, de repente, ficar no mínimo 5 e no máximo 6, certo? Disponíveis aqui para assumir essas 2 turmas, né, na regência. E o interessante é que quem pegar agora, por exemplo, esses módulos 1 e 2, quando finalizar, vai ficar apenas trabalhando no relatório, né, nesse plano de atividades que vocês vão ficar fazendo, porque o outro grupo é que vai assumir a regência, certo? E aí veja o seguinte, esse grupo que de repente não ficar agora assumindo a turma, de qualquer modo, para não ficar sem fazer nada, eles vão observar a aula, né, que isso vai ajudar no planejamento deles para quando for assumir a turma, né? Diga, Gisele, você levantou a mão? Porque, professor, de todo jeito, ficaram só 3 alunos. É assim que não tem mais TCC para apresentar. Sim. Aí não tem como ficar só esse grupo. Em relação ao revezamento, vocês preferem continuar mesmo com os grupos que estão, a maioria, e aí a gente faz o sorteio mesmo, já que alguns não concordaram? Na minha opinião, como o Joseri falou aí, poderia ficar, por exemplo, Thaís e Gisele, um grupo. Thaís, Gisele, Joseri e Socorro, por exemplo. Aí Thaís e Gisele dariam o módulo 1 e 2 e Socorro e Joseri, por exemplo, dariam o módulo 3 e 4, porque o próximo semestre é mais folgado, né? Professor, Sim. eu não entendi muito nessa questão de variação de grupos assim. Mas pronto, é só outra coisa que eu queria acrescentar, porque eu argumentei aqui conforme a lógica, né? O senhor falou que alguém discordou, aí eu queria ver qual é a lógica, sabe, dessas pessoas que discordaram, porque até agora eu não encontrei uma lógica, não. Mas enfim. Pois é, por conta, assim, quem está com mais disciplinas? Eu estou com 4. No caso, por exemplo, Sandra sugeriu aqui, quem poderia agora, né? Isso a gente sem fazer o sorteio ainda. Quem poderia agora para os módulos 1 e 2? Sanderson falou que pode. Quem mais?
módulo 1 e 2 vai até que data, professor? Vai começar agora e vai até que data? Eu tenho que ver no calendário, eu posso passar essa informação para vocês ao final, que eu vejo Vai aqui no até final de outubro ou meados de novembro, eu acho. Uma coisa assim. Porque são Não, 10 eu acho que semanas, já 5 meses, né? termina Antes? termina antes, eu acho. Mas São 5 eu vejo aqui meses. no calendário e falo para vocês. Certo. Socorro falou aqui que pode no 3 e 4. Vamos, gente. Porque essa questão é complicada, professor, porque se o senhor for abrir isso, ninguém vai querer, tá ligado? Ninguém vai querer ir pro 1 e pro 2. Tipo assim, se eu não tivesse com o período tão assim, eu pegava uma turma sozinha e ia tranquilamente, de boas. Mas se você for abrir para isso, ninguém vai querer, porque, né, isso é a tendência em si. E vejam o seguinte, que é um momento de muita responsabilidade, né? Então, Por exemplo, eu queria estar com bem menos disciplina para pegar agora, porque eu teria uma vantagem enorme nos módulos 3 e 4, de disciplina optativa e um monte de coisa, mas só que fazer o quê, né? E vocês têm que cumprir isso, porque é obrigatório no programa, né? E aí vocês vão fazer equivalência para o estágio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Mas, Ítalo, eu posso falar? Eu acho assim... José, assim, não dizendo que ele tá errado alguma coisa, mas, tipo assim, todos aqui tiveram a oportunidade de adiantar termodinâmica. Quem não adiantou foi porque não quis ou optou por não pagar a disciplina. Então, mas quem isso adiantou... não é obrigatório. Não é e obrigatório. A residência é obrigatória, então é diferente, tá ligado? Justamente. Não é obrigatório adiantar, mas aqui não é obrigatório a gente ceder para outro grupo. É melhor fazer o sorteio. Então. Não falei ceder, eu segui a lógica, né? Mas não, aí vocês que sabem. Ele falou fazer o sorteio. Foi assim, para relatar a situação e ver se vocês concordariam, né? Não, eu pensei que eles iam concordar, mas se eu soubesse, não tinha nem falado. Porque, a princípio, para falar a verdade, quando eu falei lá com o senhor, foi o senhor que disse, né? Eu até pensei em deixar o grupo de vocês, porque a gente já tinha falado antes, e quem tivesse com uma carga de disciplina maior, a gente ia deixar. Eu disse, tudo bem, professor, então eu acredito que dá certo, então a gente pode ficar. Mas faça o sorteio, então. Não, vamos fazer o sorteio, porque de repente... no sorteio pode ser até que vocês tenham sorte de pegar, né, lá o 3 e o 4. Ou não, talvez agora eu ache melhor até a gente pegar mais cedo agora, porque pelo menos a gente, mesmo que o período esteja puxado, a gente, no final a gente fica mais livre para outras coisas. Antes da gente fazer o sorteio, gostaria de ouvir agora de cada grupo separadamente. Por exemplo, o grupo 1, acho que é o seu grupo, né, Joseli? Era o seu? Isso, é o meu grupo. Pronto, me fale aí o que aconteceu nesse período de férias, se vocês se reuniram, se já fizeram um planejamento de alguma coisa. A gente fez um grupo antes de terminar, no WhatsApp mesmo, e a gente teve várias ideias, tanto de dividir por conteúdos, como essa questão que Pablo Santos falou, de pegar, por exemplo, um aluno da cinemática, o outro da dinâmica, o outro da fluidos, o outro da termodinâmica. Só que a gente chegou num consenso que seria melhor alternar mesmo, apesar de ter essa questão de, às vezes, você muda um pouco a metodologia em um curto período de tempo, e o aluno talvez não esteja bem adaptado a isso, né? Mas por quê? Porque justamente a gente está com um período meio puxado, por exemplo, eu vou a primeira semana, Socorro vai a segunda, ali vai a terceira, aí esse intervalo entre semanas já tem de eu me programar para ir na quarta semana, entende? E assim sucessivamente. Aí a gente ficou nessa conclusão, eu já mandei a ementa lá, já falei que a gente já chegou à conclusão que eu ia ficar com a primeira semana, e eu já vou dizer para eles agora até onde eu vou dar o conteúdo, que é para eles pegarem para frente e tal, né? E aí eu já postei aquele modelo lá de plano que eu tinha, que é para mandar para o senhor, no caso, que o senhor tinha dito que ia mandar depois para a gente, para elas verem mais ou menos como é que é. E é isso. Tem uma aula já que eu gravei, está quase gravada, para mandar para eles quando o senhor fizer a sala de aula, ou depois do momento síncrono. E é isso. Foi sobre que conteúdo você já gravou? O que é física? Porque eu acho que eu não vou falar isso de início, sabe? Talvez eu fale, mas com outras palavras, e lá tá mais detalhadozinho, tem um negocinho mais enfeitado ali, outro aqui. Geralmente no início, no meu primeiro encontro com as turmas, tem aquele momento de apresentação, não é? E eu passo um questionáriozinho prévio com algumas questões com assuntos que eles vão ver no primeiro ano, né? Para ver qual é o entendimento deles que ele tem, tipo, o que é que você entende por força,
que é física, a física é uma ciência, né? Essa discussão de ciência e tecnologia, Professor, sabe? eu tenho uma dúvida com relação a essas aulas, assim, porque, por exemplo, peraí, só um minuto. É provável que eles tenham dificuldades com relação a assuntos lá de matemática, não é isso? Tipo, potência de 10. Isso não impede que eu possa gravar uma videoaula e colocar disponível no YouTube para eles consultarem caso precise, né? Não tem nenhum problema. Entendi. Você pode colocar como momento assíncrono, Sim. né? Assim, Assim, minha orientação é que não fica assim muito longa, sim, sabe? sim. No máximo 20, assim, Não 25 é. minutos, estourando 30, sabe? Porque, por exemplo, eu fiz algumas videoaulas que passava de 30 minutos, aí diz, professor, essa videoaula ficou muito longa. E é bom, assim, seguir essa linha de sempre, cada aula, terem os objetivos muito bem esclarecidos, né? Sim. Porque isso vai ser importante para o plano. Cada encontro cada semana, na verdade, que tem os momentos síncronos e assíncronos, vai ter que ter o plano de aula daquela semana, entendeu? Seguindo aquela lógica de plano de aula que vocês viram lá e didática. Além do planejamento geral. Que Sim, aí vocês tiveram como base aquele meu, né? eu perguntei porque tem essa questão, às vezes, Claro, principalmente, isso, perguntem o que isso, quiser. isso fica até uma vantagem, é até uma vantagem, porque no momento, na forma presencial, a gente não tem esse tempo, e a gente sabe que muitas vezes é assim, o aluno chega ali no primeiro ano, ele não sabe conceitos básicos de matemática, e a gente, infelizmente, não tem esse tempo para, no meio da aula de física, que já é um tempo curto, fazer isso, né? Mas só que aí, nesse momento assíncrono, a gente tem esse tempo de dar uma corridinha por fora e dizer, ó, vocês têm dificuldade nisso aqui, eu vi que vocês erraram isso aqui, então tem essa videoaula extra aqui disponível que vocês podem consultar, né? O conteúdo matemático em si mesmo. Então, isso acaba sendo uma vantagem, né? Sim, aí nós vamos até mudar também o dia das nossas reuniões, porque na terça-feira tem a turma de eletrotécnica pela manhã, né? A não ser que possa ser depois desse encontro síncrono, né? Que ocorrerá, sei, tipo assim, 11 horas, não sei. Aí, nesses encontros que nós teremos, né? Nós, quanto equipe, eu vou conversar, né? Separadamente com cada grupo, vou estar fazendo as minhas anotações, da minha observação das aulas de vocês, né? E aí, de repente, posso conversar com um grupo individualmente, ou até mesmo de forma mais direta com cada um que der a sua aula, né? Com algumas orientações. No momento que vocês estiverem dando aula, eu não vou interferir, não vou fazer nenhuma interferência, mesmo que de repente vocês façam alguma colocação meio que errônea, eu faço essa anotação, depois a gente conversa de forma individual. E aí vocês podem fazer a correção na aula seguinte, certo? Tentem sempre não falar muito rápido, né? Tentar. Eu tenho esse problema de falar rápido às vezes, sabe? Eu procuro me conter, tá sempre perguntando se a turma. Ei, professor, mas isso é um problema mesmo, porque às vezes. Eu Eu já lembro tô a primeira aula que eu dei para o nono ano de física, né? Aqueles conceitos Sim. iniciais. Aí quando terminou a aula, o diretor disse, rapaz, você falou o tipo 2.0, tem que, na próxima aula você vai ter que repetir de novo devagar, porque tem esse problema, né? Às vezes a gente fala rápido. E tem muita paciência. Principalmente quem pegar, por exemplo, a turma de vestuário, que são mais. Geralmente a turma é mais mulheres. Tem geralmente 2, 3 ou 4 alunos do sexo masculino, e geralmente elas são mais assim. Tem que ter um pouco mais de atenção, elas. Às vezes as turmas têm problema com questão de ansiedade. Então, geralmente a gente tem um pouco mais de atenção com as turmas de vestuário. Sabe? Inclusive, eu acho que em vestuário vai ter uma ou duas meninas que foram minhas alunas aqui. Sim. Bom, Com certeza elas foram para né? vestuário, ou qual é o outro curso que tem aí, que é mais nesse ramo? Eletrotécnica. E o Sim, outro? tem têxtil. Sim, com certeza elas foram para texto ou vestuário. Sim, tá bom. Sim, aí só para fechar seu grupo, como é que está a participação de Eliette? Que ela não está aqui na reunião. É desse jeito. Ausente. Infelizmente, né? Praticamente eu falo lá todo dia. Eu digo, Ela olha, só tem teve um esse livro dia. aqui que a gente pode usar, não sei o que, sabe? Aí José disse, olha, vocês baixam o Telegram, porque pelo Telegram é mais fácil de mandar, porque o WhatsApp ele suporta pouca, né? Aí, Depois sobre mas essa aí questão, ela não... eu posso conversar com vocês só com um grupo, tá bom? Certo. Vamos agora para o grupo de Thaís, Erics e Gisele. Assim, o que é que vocês fizeram nesse período? Enfim.
Oi, professor. Bem, nesse período, a gente se organizou como que a gente ia fazer. A gente optou que todo mundo participasse de todo o processo, tipo assim, eu vou ficar responsável pela semana 1, só que Gisele e Erics também vão se organizar junto comigo em relação a todo o plano de aula, na escolha dos vídeos. A gente não optou por gravar vídeo, porque no momento estamos com problemas tecnológicos. Eu estou sem computador, então eu dependo do computador de Gisele e às vezes do de Erics. E assim, como a gente faz a seleção dos vídeos, a gente faz isso junto também, escolhe o vídeo, assiste. Inclusive, a gente já selecionou até uns do Senhor, porque tipo, a gente foi procurar uns e viu que tipo, era muito repartido, então era muito longo. Então, já pensando na questão que os alunos não gostam dos vídeos longos, a gente optou por já selecionar alguns dos seus, assim, já Certo. pensando na questão das atividades e tudo mais. Então, a organização da gente tem sido feita mais ou menos assim. Tá bom. Então vocês já se planejaram, né? E assim, de repente, se vocês já puderem me mandar esse planejamento, já para eu ir dando uma olhada e passando orientações, né? Eu vou passar para vocês o calendário direitinho, e aí vocês já podem ir se organizando por semana, tá certo? Eu vou já É, consultar o calendário, que Eric até me perguntou até onde vai, e aí eu vejo isso direitinho hoje com vocês também, tá certo? tá certo. Professor, e falando, completando a fala de Thaís, e pela falta de material que a gente tem, e acesso, a gente não sabe bem lidar com as plataformas para gravar a gente mesmo gravar as próprias aulas, né? Joseri já é mais equipado, já tem é mais evoluído do que a gente. Eu, pelo menos, Não é só o celular, só o sistema Android. mas pelo menos, José, É, já está acostumado a postar vídeos no YouTube, né? Em relação tem isso aí ao que a gente também. tá falando. Professor, no caso, os alunos não têm livro, né? Tudo vai ser tudo. Assim, essas turmas anteriores, eles receberam o livro, né? Eu não sei se eles chegaram a devolver, né? Essa informação, essa pergunta é interessante. Eu vou depois ver com o Ricardo, certo? Professor, licença, eu vi que no grupo numa página aí do Instagram do IF, estavam pedindo Sim. para os alunos fazerem devolução dos livros. Eu vi que teve esse momento deles pedir, que eles solicitaram para os alunos devolverem. Possivelmente já pensando para esses novos estudantes, né? Aí com essa questão da pandemia, eu não sei se de repente se eles entregaram, se esses livros foram esterilizados e tal. Sobre essa questão aí eu não sei, mas aí eu vou conversar com o Ricardo e aí eu passo essa informação lá no grupo, tá bom, Eric? Isso é uma pergunta importante essa. Mas aí vocês também podem disponibilizar material, né, lá no Google Sala de Aula. Tem livros em PDF, de repente, né? Enfim, além do livro que possa ser adotado, que será, não sei se é o mesmo, né? Se vai ser o mesmo livro, mas eu acredito que sim, que deve ser o mesmo livro. Tá bom? Vocês têm mais alguma questão? Depois, inclusive, eu estava pensando em criar um grupo para cada grupo, né? Tipo assim, grupo de Thaís, Gisele e Eric. É um grupo só com vocês três e comigo, que aí a gente trataria questões referentes ao grupo e à turma, né? Se vocês forem assumir agora, por exemplo. Tentar fazer dessa forma. Porque às vezes tem informações que é mais direcionada a um grupo do que outro, né? E às vezes não tem muito interesse daquele grupo saber sobre aquele assunto, apesar de que às vezes é importante esse compartilhamento, né? Porque de repente alguma questão que ocorreu com a turma, né, com o grupo, de repente problemática ou não, e às vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né, para ajudar os outros grupos, né, nessa questão da interação. Mas aí a gente vai vendo isso ao longo do processo. Na próxima semana a gente se reúne novamente. Eu não sei se na próxima semana já vai iniciar. Eu sei que dia 31 é o primeiro dia letivo, já na segunda-feira, né? E aí, dia 1º de junho, seria o primeiro encontro com a turma de eletrotécnica, né? Na quarta, dia 2, na turma do vestuário. Mas, como essas turmas são novas, geralmente eles participam do seminário de integração. Aí eu vou ainda me informar se eles vão participar desse seminário de integração, né, durante essa semana toda, e se não haverá aula. Thaís, você ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer, eu acho que o seminário de integração foi essa semana agora.
Não, ainda vai acontecer. Já vai acontecer? Ainda vai. Pelo menos, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu tô com um documento desse Porque, se eu seminário. não me engano, estava como uma data para uma semana anterior, que iam falar até do auxílio digital. Ou foi semana passada, ou foi essa, que começou, se eu não me engano, dia 17. Eu olhei ontem, sabe, mandaram um e-mail com as informações dessa semana, né, e desse seminário de integração. Eu até baixei o arquivo aqui, eu vou compartilhar com vocês, que é a semana pedagógica e esse seminário de integração, né, com os novos estudantes. Tinha baixado no meu e-mail aqui, mas de qualquer modo eu tenho aqui no WhatsApp, que eles enviaram no grupo dos professores. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Bom, a programação da semana pedagógica, porque como isso também faz parte desse processo de formação, né, de vocês aqui no PRP, ó, quarta-feira, dia 26, certo? Que vai ser tudo online, inicia às 9 horas, né? Vai ser dia 26, dia 27 e termina no dia 28 à tarde. Eu vou mandar essa programação aqui para vocês darem uma olhada também, certo? Vou mandar agora no grupo, que é a programação da semana pedagógica. E eu vou encaminhar também essa semana, esse seminário de integração, porque como são turmas do primeiro ano, e as turmas de primeiro ano, né, são turmas iniciantes, elas participam desse seminário. Eu mandei já aí no WhatsApp da semana pedagógica. Chegou? Pronto, seminário de integração. Chegou? Vou encaminhar agora o seminário de integração. Não, Thais, o seminário de integração é na próxima semana. Certo? E sempre pela manhã, inclusive. No caso, tu não tem um calendário ainda não, né, professor? De aulas, até onde vai e quando começa. Tenho. Eu vou Você pode mostrar? Posso encaminhar também. Depois do sorteio, certo? Que eu mandei agora o do seminário de integração no grupo aqui também. Então, Professor? Pode falar, Thaís. No caso, como vai ser o seminário de integração, a gente tem que estar presente? É uma boa pergunta, certo? Porque eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu teria que ver com o Ricardo também isso. Eu vou conversar com ele depois da reunião sobre essas questões dos livros, se os estudantes vão receber, e essa questão também da participação no seminário de integração. Eu acho que não tem problema nenhum de vocês participarem, né? Nem que seja só como ouvintes, né? E ver como é que funciona essa questão, né? Que inclusive está programado, ó, pela manhã de 8h30 a 9h30 e à noite, né? Que é com os cursos superiores. Pela manhã, que são os cursos técnico integrado, né? Que é de 8h30 a 9h30. E tem a programação aqui também. E tem o link já da plataforma do YouTube, né? Que é o do dia 31. Os outros dias vão ser disponibilizados ainda o link. Amanhã vai ocorrer a reunião pedagógica. E ainda não teve nenhum encontro ainda desse semestre, tendo em vista que nós ainda estamos de férias. Hoje, eu ainda estou de férias, amanhã é que está finalizando essas férias, tá bom? Mas aí eu achei legal a gente se reunir hoje, porque nós sempre nos reunimos neste horário, né? E nesse dia da semana. Sanderson e Pablo, agora, o grupo de vocês.
Você me escuta aí, velho? Tá ouvindo, tô ouvindo, sim. Tá tudo? Então, a gente se reuniu aqui no Meet mesmo, fez uma reunião para alinhar alguns pontos, como ferramentas a ser utilizada e tal. Seria utilizar vídeo do YouTube, ou seja, teria que produzir vídeo. Nós decidimos utilizar vídeo do YouTube porque vai ser somente uma forma de auxiliar os alunos. Tá? A gente não pretende dar aula exatamente no vídeo, a aula será no momento assim mesmo. Então será um vídeo mais de auxílio e tal, para tirar algumas dúvidas e tal, para implementar no material. A gente discutiu também exercício e tal, ferramentas utilizadas na hora da aula, algumas maneiras de interagir o aluno no momento cívico. Isso. Cara, porque... Tá dando um eco no seu áudio, Sanderson. Porque eu tô com fone sem fio aqui e mas a gente fez uma reunião, discutiu também avaliação e tal, e outras coisas. Reunião aqui no Meet e ficou somente para saber o horário de aula e quantas aulas seriam na semana. Mais ou menos isso. Mas a gente reuniu e planejou bastante coisa. Só não prosseguimos mais porque a gente não tinha essa informação do tempo de aula e quantas aulas seria no curso. Um total são de 160 aulas, não é? Aí são 20 encontros, você dividindo, vai dar um total de 8 aulas por semana. Somando os momentos síncronos com os momentos assíncronos. Professor, 8 horas por semana, quando você soma tudo? Quando faz Fica a aula... longe da forma presencial, né? É. Porque, tipo, tem um encontrozinho ali de 2 horas, só que no caso esse encontro, ele foi reduzido pela metade, seria 4 horas na forma presencial, e as outras 4 reduzidas pela metade também vão para o momento assíncrono, não é isso? Isso. Porém, aí a cada semana são 8 aulas registradas no SWAP. E aí eu vou fazer esse registro, entendeu? Do conteúdo que vocês me ministrarem. Mas aí, nesse momento do registro, seria interessante vocês participarem comigo. A gente pode fazer uma videoconferência, né? Para eu mostrar mais ou menos como funciona para vocês. Sim. Só antes do sorteio. No caso, o Sanderson se dispôs para o módulo 1 e 2. No caso, eu posso ter esse entendimento que vocês já podem ficar nesse módulo 1 e 2, Sanderson e Pablo, ou vocês preferem entrar para o sorteio? Professor, posso opinar? Quero sorteio. Eu acho que Sanderson ele não tem escolha não, porque como eu falei, a colação de grau ela não é pré-requisito para a formação nessa forma remota. E Sanderson falta só um laboratório de física moderna para acabar tudo, ou seja, a probabilidade de Sanderson se formar em outubro é muito grande. Pois é, aí o grupo, vamos botar até aqui no WhatsApp, rachou o grupo. E aí, o que é que você diz, Pablo, sobre isso? Não, mas no caso de Santos não falta o estágio 4 também, pô? Tem como Mas se então, formar... os estágios são dados em Não, módulo. Módulo 1 e 2, estágio 3 e 4. Vai contar como 3 e 4. Entendi. Então, se for para beneficiar a Santos nessa questão, então eu posso ficar também. Você entende a questão, né? Pronto. Entendo. Então, vocês já estão nesse módulo 1 e 2, tem só que ver a turma, que a gente faz o sorteio. E ficaria no sorteio agora o grupo 1 e 2. Professor. Oi. A gente pode também no módulo 1 e 2. Vocês a gente vai no módulo 1 e 2, vamos. Ok, então... Joseli, não é assim, não. Você não é um grupo só, não, Joseli. Você não é um grupo só, não. Vamos pro sorteio. Eles não optaram, eles com mais vantagem não estão optando pelo sorteio. Vamos pro sorteio. É porque, socorro, eu não sei porque não entra muito em mim, assim, sabe? Eu fujo dessas coisas. Não, assim, senhor. mas... Tem tá bom, você quer ir, então? Presente e tem eu. Realmente. Grupo aí. Realmente. Ei, Então vai pro sorteio. Deixa eu ser Eu sei, relaxa, pô. O grupo 1 é o grupo... Vocês estão vendo o papelzinho aqui? Eu tô. Pronto, esse é o grupo 1, que é o grupo de Joseri, certo? E esse é o grupo 2, que é o grupo de Gisele. Eu vou sortear aqui o papelzinho, certo? Não vou olhar para vocês acharem que eu vou influenciar alguma coisa. Eu tô até virando a cara aqui. Peraí, um momento. Aí, no caso, o papel que sair não vai para o módulo 3 e 4 ou não vai, ou como é? O papel que sair vai para 1 e 2. Certo. Aí o que ficar é que vai para o 3 e 4. Pronto, eu vou tirar aqui.
Que a sorte esteja lançada. Vamos ver qual foi o que saiu. Grupo 2. Não teve jeito, José, seu grupo ficou pro 3 e 4, viu? Foi. Vocês viram aqui que eu balancei e nem olhei, viu? Não vão achar que eu influenciei nada, não. É o destino mesmo que conspirou, certo? Bom, então, o grupo de Joseri fica para o módulo 3 e 4, certo? E aí veja o seguinte, vocês vão ficar observando alguma turma, né? O grupo de vocês. Aí vocês podem ver qual o horário vai ficar melhor, se é para vocês observarem a turma de vestuário ou de eletrotécnica, né? Mas aí para vocês não ficarem, aí vocês vão estar observando isso, vai ajudar para vocês irem se organizando para o módulo 3 e 4. Gente, no instante vai passar, rapidamente passa, viu? Esse período. Eu mesmo, se eu tivesse no lugar de vocês, eu preferia fazer logo para me livrar, sabe? Eu sou muito nessa linha. Então, agora a gente vai fazer o sorteio de quais turmas, né? Bom, Thaís aí falou que quer a turma de vestuário, mas, gente, vamos fazer o sorteio, né? Olha, professor Santos já decidiu. Pronto, tudo bem. Vou anotar aqui, então. Professor, vestuário é na quarta? Hã? Vestuário é na quarta? Não, professor, peraí, vamos sortear isso aí. É na quarta. Vamos desde moído. E aí, o grupo sortear. entrou no... Hã? Sortear. Nessa questão das turmas, eu prefiro sortear. Se um for contra, ele faz um sorteio, viu, gente? Pronto, eu prefiro sortear. Vocês parecem que... Pablo hoje amanheceu com do contra. Esse grupo parece que vai rachar. Não sei não. Não, porque o sorteio não foi só para escolher os módulos. Sim. Não, tudo bem, eu tô brincando. Entendeu? Beleza. Porque geralmente quando a gente entra no consenso, aí não precisa fazer o sorteio, né? Bom, turma de vestuário aqui, tá aparecendo para vocês o papel. E a de eletrotécnica. Estou dobrando. Então, ó, como o grupo 2 é o grupo de Thaís e 2 vem primeiro do que o 3, o papel que sai aqui vai para o grupo de vocês, tá bom? Todo mundo de acordo? No caso, você colocou... Sim, no caso, o que sai agora é pro meu grupo, né? Viria para o seu grupo. Vamos lá ver quem vai. Vestuário. Aqui, ó. Espero que faça igual do Joseri. Conspira para mim. Vestuário. Tem o vestuário, então, para Thaís, Eric e Gisele. E, no caso, Pablo e Sanderson ficam com a turma de eletrotécnica. Um outro papelzinho. Vou até anotar aqui na minha agenda. Aí, assim, gente, vocês, quanto grupos, é bom sempre vocês conversarem, né, sobre quando acontecerem os momentos, né? Vamos supor, a primeira semana aconteceu, aí vocês podem conversar só entre si, e aí esse encontro comigo vai acontecer também, certo? Faço questão de me reunir semanalmente com vocês. Então, a turma de vestuário ficou com Erics, Thaís e Gisele. Ítalo, a reunião do grupo da gente, você vai marcar para quando? Só um momentinho. Eu acho que a gente pode ficar aqui 20, 30 minutinhos depois que acabar, né? Não, vocês vão participar de todos os encontros que acontecem. Não, sim, mas com relação ao que eu falou, DLF. Eu não entendi a pergunta de Socorro. A reunião que você disse que queria ter comigo, Joseri e Eliette, em relação a Eliette, você vai marcar ou a gente vai continuar? Entendi. Pronto, a gente marca, viu? Ou a gente pode continuar também depois que acabar a reunião, certo? Eu acho que a gente pode ficar aqui logo, né? Certo. 10, 15 minutinhos aí para tratar disso. Tá bom.
Inclusive, eu acho que, já aproveitando esse engajado aí de vocês, eu não recebi o relatório de Erics, não, de Eliette, e também eu acho que eu não recebi o seu, Sanderson. Aquele o plano de atividades. Tá faltando. Bem, então já está anotado aqui as turmas. Como eu disse, assim, são turmas bem diferentes. Né? Vestuário. Eu acho que Thaís foi aluna de uma turma de vestuário, não é, Thaís? Não, professor, foi aluno de informática. Ah, foi informática, né? Ah, tá, desculpa, confundi aí. Mas foi aluna do IF, né? Existe uma diferença, geralmente, assim, entre as turmas, porque vestuário, como é uma turma mais feminina, assim, tem essa questão, não que seja algo uniformizado, né? Porém, eles são, assim, elas são mais frágeis, mais sensíveis, geralmente elas têm mais dúvidas, perguntam bastante, é diferente das turmas de eletrotécnicas e informática, sabe? Inclusive, elas participam mais do CA. Aí, por exemplo, falando agora sobre o CA, o Centro de Aprendizagem, vocês vão agendar um horário com a turma para o CA também, certo? Já que vocês estão assumindo a regência, então tem que cumpri-la de forma como um todo. E geralmente, como são 100 horas, né, para cada um de vocês, né, e a disciplina é de 120 horas, o CA vai acabar complementando para fechar essas 100 horas para cada estágio, né? Que, no caso, o estágio 3 vai fazer referência à etapa 3, né, que seria o módulo 1. E o estágio 4 vai ser o módulo 2. Então, por exemplo, vocês finalizando agora essa etapa, só vão agora partir para relatório, escrita de relatório, né, e acompanhar as reuniões e tal, né. E o programa, ele termina em março, né, vai até março o programa. Então, vocês vão agendar com as turmas um horário para fazer o CA. As turmas de vestuários, elas são mais frequentes no CA, comparando com a de informática, por exemplo. A eletrotécnica, eu nunca ministrei na turma de eletrotécnica, seria a primeira vez, mas aí quem vai assumir a turma é Sanderson e Pablo, né? E é uma turma bem heterogênea de eletrotécnica, né? Quase não tem uma maior... Daí tem uma maior quantidade de gênero, para um lado ou para o outro, né? Mas fica meio que aproximado, não é tão diferente como na turma de vestuário. Professor, Oi. o senhor colocou o calendário acadêmico lá no grupo? Vou enviar que eu vou trabalhar, que eu vou certo. ver as datas, tá bom? Então, eu acho que é interessante vocês criarem um grupo e aí vocês me adicionam, por exemplo, Eric, Thaís e Gisele, vocês criam um grupo no WhatsApp com vocês três, eu não sei se vocês já têm, e aí vocês me adicionam, que aí dentro desse grupo a gente trata só sobre questões do estágio de vocês, nessa turma. E da mesma forma, fica a orientação para Sanderson e Pablo. Sanderson e Pablo colocaram assim, vamos deixar só um assunto, por exemplo, Sanderson fica só com cinemática e Pablo só com dinâmica. Ok. No entanto, eu não acho interessante, de repente, Sanderson assumir só o módulo 1 e Pablo só o módulo 2. Não, a interação ela é conjunta. Então, tipo assim, vamos supor que Sanderson pega aí 2 semanas com o assunto, Pablo vai e entra com mais uma semana ou 2, dependendo do assunto, mas que seja essa coisa alternada, tá bom? E que vocês interajam, dando problema com a internet de um, o outro do grupo vai e assume, tá bom? Para não deixar a turma omissa. Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, né? Com relação a não deixar eles aéreo, né? Tem que estar sempre alguém lá conduzindo, né? E tem a questão da autonomia de vocês quanto professores, né? Que vão estar assumindo a turma, quanto estagiários. Sim, Thaís? Professor, eu tenho uma dúvida em relação à parte que a gente faz para CAPES. A gente vai continuar preenchendo aquele plano de atividades? Do mesmo jeito. No entanto, para vocês fazerem o aproveitamento, né, para o estágio,
cada um vai fazer seu relatório individual, certo? E no caso, faz um para a CAPES também, ou como é que fica? Não, o da CAPES vai ser aquele final que vocês vão entregar, né? No final, certo? Ok. Como é, Mas eu não para entendi. cada estágio é que vocês vão entregar um relatório individual, né? Contendo os planos e tudo Aí, mais. no plano de atividade, a gente registra todos os dias que todos os componentes do grupo forem dar aula. E participaram do momento, porém que naquele encontro quem conduziu foi tal pessoa. Entendi. Eu estou procurando o calendário aqui. Professor, Oi. digamos que, por exemplo, um exemplo, eu espero que isso não aconteça com vocês, viu? Tá a Santos e Pablo lá, né? E o senhor também assistindo a aula. Aí se a internet dos dois cair, o Aí senhor eu entra e termina a aula? que interagir com eles, né? Se Entendi. for o caso, eu posso assumir, né, a aula dentro do assunto lá, mas isso é importante que não aconteça, né? Porque Sim. Sim, professor, com relação a esse relatório da CAPES, eu estava conversando com... É porque também são bolsas diferentes, né? Às vezes, assim, geralmente. Um sim, aluno que já participou de uma bolsa semelhante a essa nossa, ele disse que no final, a CAPES só quer aquele relatório de experiência da gente, porque ela parte do pressuposto que, tipo, toda aquela questão de plano de aula e relatório que a gente está fazendo, os professores responsáveis estão anexando e estão indo para os estágios, então eles só querem aquele final, mas pode mudar, né? pode ser que ocorra alguma mudança, Uhum. que a CAPES solicite algo novo. Mas que até agora eles não solicitaram nada, tipo, acabou o primeiro e a segunda etapa, né, e nada. Sim, eu vou mostrar para vocês o calendário, certo, gente? Que eu baixei aqui, mas aí eu tenho uma observação que é em relação à internet. Como eu sempre já venho colocando. Tenta ver quem do grupo tem a melhor internet, e não sei se de repente quem mora na mesma cidade vai poder se reunir, né? Porque também tem essa questão da pandemia e tal. Mas o ideal é que cada um fique no seu cantinho, né? Ainda. Inclusive o pessoal fala em uma terceira onda. Enfim, mas ver essa questão da internet para não dar problema, né? Porque vai ficar meio que frustrante, tanto para vocês, né, quanto para os estudantes, né, também. E eu vou estar lá sempre acompanhando, né, para, de repente, na urgência das urgências, né, eu dar conta. E aí, em relação às metodologias, vocês estão abertos aí, né, a utilizar essas metodologias que vocês aprenderam aí ao longo do curso, né, essas diferentes formas de utilizar. O gato aqui subiu em cima do negócio. Só um instante. Aí quase derrubava tudo aqui. Gente, vocês estão vendo o calendário? Sim. 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 Ok, pronto, olha, está aqui esse calendário de referência. Então, nós estamos aqui em maio, ó, de 26 a 28, semana pedagógica, dia 31, início do semestre 2021.1, certo? Aí vamos aqui para junho, ó. Veja que em junho vai ocorrer 2 sábados letivos aqui, ó. Mas não vai pegar nem a quarta nem a terça, vai ser referente à quinta e à sexta-feira. Então, vocês estão fora, né? Aí teremos o feriado na quinta, eu diria 3. Então, junho aqui, tudo ok também. Em relação a essas cores, tem uma distinçãozinha aqui. Deixa eu ver o que essas cores indicam. Primeiro e terceiro bimestre é o verde. Segundo e quarto é o meio que amarelado. Então, realmente vai até outubro, como Joseri colocou, né? Então, termina em outubro, na semana de 7 a 8, certo? Com as provas finais. Vocês também já conversaram sobre essa questão da forma de avaliação que cada grupo vai fazer, né? Como vai fazer essas avaliações, essas atividades. Então, isso aí vai ficar... Professor, o que é aquilo ali, inscrições em disciplina? Foi o período de inscrição, né? Nas disciplinas no SUAP.
Não, ali em outubro. Ah, entendi agora. Que é a inscrição, as inscrições em disciplinas para o semestre, né? De 2021.2. Sim, sim. Seria em outubro, né? Aí vai ter 31 dias, de 1 a 31 vai ser férias docentes, né? 21 dias de férias. E aí nós retornamos no dia 4, início do segundo semestre 2021.2, no dia 4 de novembro, e vai até 31 de março, né? Que seriam as provas finais. Vejam que ficou mais alongado, não é? Com esse aumento aí das Sim, semanas, sim, ficou. vai ter essas férias aí no meio também, né? Porque aumentou 3 semanas, no caso aumentou 1 mês e meio, e para mim foi até tempo demais. Eu acho que 8 semanas dava por módulo, mas enfim, Professor, né? no caso, aumentou as semanas e o horário, o tempo de aula permaneceu o mesmo? Foi. Professor, aí no caso, esse módulo 1 e 2 vai corresponder ao estágio 3 e 4? É, o meu entendimento é que sim, porque no próximo módulo só vou ter uma turma e vai ser para o grupo de Joseri, não é? Aí no caso, o que é que a Como gente são fica... 2 semestres, é como se cada semestre fosse um estágio. A complementação é com esses momentos síncronos, com CAs, entendeu? Com outras atividades, a complementação de horas. Entendi. Aí no caso de outubro para lá, a gente fica só tipo na organização do relatório, né? Isso, e observando os colegas nas aulas também, né? Entendi. Então, Professor, quando pode eu falar, tenho... Eric, depois eu falo. Beleza. Tudo que eu tenho, a gente tem que colocar, assim, no Google Sala de Aula, né? A gente pode colocar até quantos minutos de vídeo para eles assistirem? 1 hora e meia, Pronto, é 1 hora e meia de vídeo, né? Beleza. dividido, pode. Por exemplo, Porque assim, o tempo que conta, desculpa a interrupção, não é só o da videoaula, o tempo que ele leva para fazer a atividade, entendeu? Porque às vezes ele vai e volta, por isso que a gente vai ter essa média de 8 horas por semana. Ok, aí, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que dividir em 3 tópicos, né? O conteúdo, eu posso pegar 3 vídeos diferentes, cada um de 10 minutos, por exemplo. Pode. Ok. 10 minutos, de 15. O importante é que cada vídeo, né, cada conteúdo ali tem um objetivo pré-determinado, né, pré-definido. Cada encontro, né, tudo que vocês forem fazer ter os objetivos definidos. E aí vocês traçam dentro do plano. Eu vou depois encaminhar para vocês um modelo de plano que eu gosto de utilizar. Quem, por exemplo, pagou já metodologia comigo, ou alguma disciplina que precisou fazer algum planejamento de aula, eu disponibilizei um modelo de plano que eu gosto. Porém, vocês podem utilizar algum outro modelo de plano, né, contando que tenha tópicos ali que são essenciais. Por exemplo, o Joseri me mandou um planejamento que eles tinham feito, de um plano de aula, e aí eu observei que faltou ali o tópico avaliação. Então, todo momento, toda semana, vocês têm que ver essa forma de avaliação, né, e geralmente é continuada. A forma de avaliação, né, ela é continuada, ou seja, o aluno está ali sendo avaliado continuamente. E nesse momento, agora, remotamente, é que acontece bastante, porque a gente coloca aquelas atividades por semana, valendo nota, né? De repente, por exemplo, vocês podem fazer uma atividade por semana, porque essa é a orientação agora, certo? É uma atividade, seria tipo assim, uma lista de exercícios por semana, estourando aí 20 questões, sabe? Aí, por exemplo, aquela minha lista de cinemática que eu coloquei, ali eu teria que retirar Só algum. Jesus na misericórdia, tadinhos, professor, que maldade. Agora sim, eu gosto de pedir, por exemplo, uma atividade que é para eles relatarem o que eles aprenderam ali na semana. Não teve aquelas metodologias ali que eu utilizei, tipo fazer um mapa mental, ou uma resenha, ou uma carta para o colega explicando o conteúdo daquela semana, porque a gente sabe que nesse processo do ensino remoto existe uma certa dificuldade de atenção, né? E também, até mesmo em relação a essas atividades. E a gente, pelo menos eu pensava dessa forma, né? Solicitando essas atividades referentes aos conteúdos da semana, acabava auxiliando
nessa questão de que eles estão realmente acompanhando o conteúdo daquela semana, do que pegar as questões da internet ou do coleguinha, sabe? Qual o proveito você tirou disso, Ítalo? Conta aí a experiência que você teve em relação a isso. Muito interessante mesmo, porque, inclusive, não sei se vocês observaram lá na turma do Google Sala de Aula, que tem lá todas as atividades, tem atividades excelentes, né, dos estudantes, assim, que eles fizeram, de mapas mentais, tem uns mapas mentais, assim, maravilhosos, já tem outros que já foram mais resumidos, mas aí que eles fizeram. Agora, uma que eu achei muito massa foi a de uma carta que ele escrevia para o coleguinha explicando o conteúdo daquela semana. Eu achei aquela atividade fantástica, assim, inclusive alguns fizeram quase que um relatório, sabe? Tem uns que, em compensação, tem outros que têm mais preguiça, né? Inclusive vai ter aqueles que participam mais das aulas, vai ter aquele que nunca fala, que nunca interage no chat. Joseli? E isso aí pronto, segundo o Richard Feynman, digamos assim, por muitos o maior físico, né, do século passado, que foi considerado um pedagogo, apesar de não ter nenhuma formação em pedagogia, ele tinha esse método aí, que você só aprende quando você ensina. Isso. Aí, pessoal, vocês anotaram aí as datas? Então, começa dia 31, né, agora, e vai até 8 de outubro, né? Seria a semana das provas finais. Sim, No caso do vestuário é que dia, professor? Ficou que dia? Vestuário é na quarta-feira, né? Que Das 8 às 10h30. Aí tem um intervalo de meia hora, das 9 às 9h30. Aí se vocês preferirem, vocês nem falam. Se quiserem passar o intervalo mesmo de meia hora, vocês podem nem falar que, de repente, pode fazer um intervalo menor. Mas se a turma pedir, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Vocês podem sugerir, gente, vocês querem um intervalo menor de 10 ou de 15 minutos? Tá entendendo? Aí terminaria mais cedo, né? É mais fácil vocês disserem que era um intervalo maior. Vestuário, elas gostam demais de intervalo, porque, por exemplo, quando iniciou o ensino remoto, né? Eu, naquela empolgação, teve umas 2 semanas, nem intervalo teve, que eu não estava ligado para essa meia hora, sabe? De intervalo, não tinha me ligado muito, não. Aí eu disse, professor, não vai ter intervalo, não, porque o intervalo é de meia hora. Eu não estou nem sabendo. Eu ficava de 2 às 4h30, aí, bom, daí eu comecei a fazer o intervalo, porque elas me cobraram. Mas no início estava meio que direto, sabe? Professor, uma coisa que quem está com essa turma de falou... vestuário tem atenção muito Isso serve para todos, claro, mas em relação a essa turma eu tenho uma maior observação na explicação, né? Tentar não ser muito apressado e com calma. Quem ia falar? Era eu. Com relação a isso que o Thaís falou dos relatórios de estágio, por exemplo, eu aproveitei agora, aí tem até o fim do período, até o fim, eu acho que é o último dia letivo. Inclusive, eu acho que eu e o Pablo a gente mandou no último dia letivo, mas porque Ricardo talvez solicitar assim, né, no último dia letivo. Mas também tem essa opção de deixar para os módulos 3 e 4, já que eles estão abrindo em módulos, né? Nos módulos ímpares abre os ímpares e nos pares os pares, né? Então tem essa opção também. Você pode repetir que eu não entendi muito bem? Estava aqui anotando. Com relação ao estágio, né? Certo. Por exemplo, terminou o módulo 3 e 4 da residência, aí certo. tem até o fim do período para mandar os relatórios. O relatório do estágio 3 e 4, que no fim aqui nem é um relatório você faz. Você faz uma introdução ali, anexa tudo que você fez no plano e já manda direto, né? Mas aí tem até o fim do período. E aí você pode deixar também para o próximo período, porque os estágios estão abrindo por módulo, né? Então ficaria praticamente a mesma coisa. Tá, entendi agora. Olha, gente, eu estava só atento aqui em relação aos sábados letivos, né? Já, de repente, para vocês já anotarem aí quem está responsável pelas respectivas turmas. Olha, por exemplo, a turma de vestuário, eu estou observando aqui, tem apenas um sábado letivo, que é no dia 24 de julho, né? E aí esse sábado letivo faz de forma assíncrona. Já a turma de eletrotécnica tem 2 sábados letivos. Tem um no dia 11 de setembro e tem outro no dia 28 de agosto.
né? Eu acho que é devido a feriado que pega nessa feira. Mas feriado de julho não é quando tem festa de Santana, não? É tão estranho o feriado em julho. Não, esse aqui que eu vi foi. Mas possivelmente é algum feriado que pegou nessa data, porque não teve aula nesse dia da semana para compensar, entendeu? E fechar os 20 encontros. No caso, só um sábado letivo, né, para vestuário? Foi no dia 24 de julho. E eletrotécnica, 28 de agosto e 11 de setembro. Eu vou mandar esse calendário para vocês, tá bom? Quando acabar o encontro aqui, Tá bom. vou encaminhar para vocês lá no grupo esse calendário também. Na próxima terça-feira, não sei se. Eu acho que seria interessante a gente marcar uma reunião para segunda, não é? Pela manhã, porque dia 1º é na terça e seria já a turma de eletrotécnica, que teria a aula, certo? Inclusive, Sanderson e Pablo, é importante vocês tentarem compartilhar comigo esse planejamento e já o plano de aula, né? Inclui serve também para o grupo de Gisele, já para eu ir acompanhando o plano de aula de vocês. No caso, vocês vão fazer 20 planos de aula, né? E aí, em cada um desses 20 planos, vocês detalham o que é síncrono e o que é assíncrono. Para não ter que fazer, tipo assim, um plano para o momento síncrono e um plano para o momento assíncrono. Vocês faz apenas um plano e ali vocês detalham que nesse plano, que foi semanal, faz referência ao momento síncrono e o momento assíncrono. Professor, e essa reunião na segunda seria basicamente para a gente tratar o que tanto? Seria para tratar a questão do horário, né? Se ia ter aula essa semana, e para eu ver os planos de aula. Eu acho que, inclusive, o horário para nós ficarmos de reunião seria agora segunda-feira. Que é o início da semana, pela manhã mesmo. Para eu ter esse acompanhamento dos planos semanais de vocês. Aí, no caso, você ia ter que modificar o horário do GPF, né, Ítalo? O GPF, inclusive, vai ser alterado. Tá bom? Pessoal, eu tenho uma notícia para vocês. Eu deixei essa notícia para o final. O que ela é importante, de certo modo, talvez venha interferir no programa, porém, eu acredito que nesses módulos iniciais, do 1 e do 2, não vai interferir. Que teve um processo de remanejamento docente, e surgiu uma vaga para física em João Câmara, e eu concorri, e eu consegui essa vaga lá para João Câmara. Eu já estou remanejado para João Câmara. Porém, eu só vou poder sair de Caicó quando o professor que vem no meu lugar assumir, certo? Que é um professor lá de Caicó. De Caicó não, de Pau do Ser, que vem para Caicó, e aí esse de Pau do Ser só pode vir para Caicó quando for preenchida a vaga lá em Pau dos Ferros. E esse processo vai demorar, porque como vai ser redistribuição de um professor de outro IF que vai vir para Pau dos Ferros, aí isso aí, no mínimo, vai durar uns 6 meses, tá bom? Então, eu acredito que não vai interferir para esses 2 módulos iniciais, não. Talvez para o 3 e o 4 que vá ocorrer essa interferência. Mas eu já estou só adiantando para vocês, para vocês não ficarem, de repente, eu dar essa notícia mais na frente de supetão, tá bom? Porque como eu moro aqui em Natal e tudo, João Câmara fica bem mais perto do que Caicó para mim. Enfim, mas meu objetivo é chegar aqui em Natal mesmo, tá certo? Então, eu fico para tirar umas dúvidas com o Ricardo em relação aos livros e se vocês podem participar do seminário de integração. Na segunda-feira, dia 31, a gente se reúne às 10h30, novamente, todos, e para a gente tratar, e aí vocês já trazem o planejamento da semana que vocês teriam feito, tá bom? E aí, Joseri e Socorro, a gente pode se reunir, assim, 10 minutinhos agora, tá bom? Vocês estão liberados, Eric, Gisele, Thaís. Sim.
E a gente se encontra dia 31. Um abraço, boa semana. Tchau. Tchau. Professor, não é melhor parar de gravar, não? Porque a gente vai, né? Tá. Deixa eu interromper aqui a gravação.